Bom dia a todos que estão presentes aqui no auditório da Fundap e aos que nos assistem pela internet. Sejam bem-vindos à terceira edição do Inova Day de 2014. Solicitamos a todos os presentes a gentileza de manterem seus aparelhos celulares no modo silencioso para o bom andamento do evento. Essa edição do Inova Day está sendo realizada no Anfiteatro da Fundap, com a presença do público previamente inscrito, e também está sendo transmitida pelo TechReg, no site do Inova Day, www.igovsp.net/InovaDay. Durante as palestras e o debate, todos vocês podem enviar suas questões e comentários pelo chat do site ou pelo Twitter, usando a hashtag InovaDay. O primeiro tema a ser apresentado hoje é a economia criativa e colaborativa, oportunidades para a gestão inovadora de territórios, com Lala de Henzelin. E logo após, teremos a participação do Ricardo Muti, para falar sobre Sampa Criativa, uma plataforma colaborativa para coleta e difusão de ideias. Antes das palestras, teremos alguns pronunciamentos institucionais da Fundap e da Secretaria do Planejamento. Vamos começar pelo professor Vanderlei Messias da Costa, diretor executivo da Fundap. Bom dia a todos, os colegas da Fundap e os colegas de fora, mas de dentro, do governo, da Secretaria de Planejamento, especialmente o Roberto Aguni, que é coordenador da assessoria de inovação da Secretaria de Planejamento, Pepe, nosso amigo de muitos anos, que também trabalha nessa área, e a equipe aqui da Fundap, que coordena esse projeto do nosso laboratório de inovação e essa atividade chamada Inova Day, que pretende e está fazendo um bom trabalho desde o ano passado. Eu é que não tenho comparecido, porque, infelizmente, a sexta-feira de manhã é o dia e o período em que eu dou aula na pós-graduação. Eu vou trocar o dia, não é por causa do Inova Day, que parece que eu estou aqui fazendo média do Inova Day, mas sexta-feira de manhã não é um bom dia para dar aula, né? Sobretudo agora que saiu ontem publicada a minha aposentadoria no Diário Oficial, então eu vou ficar... Aposentado tem algumas prerrogativas. Por exemplo, escolher o dia e a hora que vai dar aula, porque se o departamento te obriga a fazer alguma coisa, você diz, então, eu seria aposentado, não dou mais aula. Como eles não querem que eu diga isso, então... Então, a sexta-feira, eu acho que eu poderia participar aqui mais com vocês. Eu quero fazer uma menção especial, então, à diretora dessa área, Márgara, a equipe toda, a Gabriela, o Flávio, o Bruno, o pessoal todo, que tem tocado esse trabalho. A Ulisses, que é nosso amigo, nosso colega da Universidade de São Paulo, que também nos ajuda nesse esforço de introduzir aqui na Fundap, e evidentemente que não é na Fundap, mas no governo, não é? no núcleo duro do governo, que pensa gestão e políticas públicas num patamar um pouco mais elevado, e que tem uma visão, evidentemente, de avanço nessa área, que é imprescindível em todo mundo, em todo o setor público, todo mundo que está... Eu sempre costumo dizer que até para consolo nosso, que a crise do Estado, a crise do setor público é global, é universal, né? Não há um só governante, um só funcionário público de um só lugar do mundo que não esteja insatisfeito com o que está fazendo. Isso é um mau sinal, não é? Mas pode ser um bom sinal também. Pode ser sinal de que o mundo está consciente de que é preciso pensar em mudanças, né? E não são mudanças apenas pela via clássica das grandes rupturas, das grandes revoluções, que não que elas estejam descartadas, mas elas são mais difíceis hoje em dia, mas é preciso apostar em mudanças. E no nosso caso, em particular, Brasil e Estado de São Paulo, né, apesar do quadro que não é muito favorável à inovação, no atacado, né, mas o que se percebe, e isso ocorre muito no campo no mundo acadêmico, né, o que se percebe é que, se você tiver paciência de olhar para as fímbrias, né,
para, às vezes, os recantos não tão iluminados pela mídia, pela divulgação. E hoje em dia a mídia é muito seletiva sobre o que ela divulga nessa área, nesse campo da pesquisa das ideias, da reflexão. Não é? Então, se você tem paciência de olhar, você vai descobrir núcleos, né, nódulos, lugares, pessoas, às vezes um indivíduo que está à frente do seu tempo. Né? E nós temos que caçar essas pessoas, né? Temos que laçá-las, trazê-las para a interação, trazê-las para o coletivo, para o grupo, não é? Porque sozinhas elas também não são capazes. Então, pensando em termos de universidade, que é o meu universo de referência, e também governo, trabalhei no governo federal, agora estou no estadual, é isso mesmo, né? Tem DNA, tem embriões de inovação, não é? De ideias inovadoras, de criatividade, que poderiam contaminar positivamente o tecido como um todo e, às vezes, não fazem porque estão trabalhando de forma isolada e, muitas vezes, sob o jugo de um sistema, de uma estrutura organizacional, institucional, jurássica, né, pré-cambriana, em alguns casos, né, que impede que essas criatividades desabrochem. Bom, então, estou falando isso porque, não só na teoria, mas na prática, eu quero dizer que eu sou um defensor de que é preciso apostar em mudanças. Eu acho que essa experiência, ainda que embrionária, porque é embrionária dentro do governo do Estado, não é fácil fazer inovação no governo do Estado. Eu acho que o Aguni tem essa consciência, ele sabe que não é fácil, mas ele descobriu, e nós estamos descobrindo, qual é o caminho. O caminho é esse mesmo, é juntar os cacos, quer dizer, juntar as pessoas, juntar as inteligências, né, os cérebros, e botar essas pessoas para trabalharem junto, sem barreira burocrática, etc. Claro que tem que fazer um convênio. Por exemplo, a gente, muitas vezes, acha que é possível fazer as coisas sem convênio. Não é. Tem que fazer convênio. Tem que institucionalizar as relações, porque, senão, fica no pessoal, pois as pessoas se vão, né, e o produto desse esforço se perde. Eu acho que a gente tem que evitar. Então, o convênio é importante. Né? Então, esse convênio capitaneado pelo planejamento, com a Fundap, com o SEAD, CEPAM e com a Universidade de São Paulo, né, que se dispôs a participar desse esforço em torno desse projeto de inovação, que fisicamente existe, porque nós estamos criando aqui um laboratório nessa área de design thinking, que é uma coisa importante, não é? E essa experiência no Nova Day, que está disseminando, como disse, esse bom embrião nessa área da inovação. Eu, para encerrar, me vem à mente, nesta fase da vida, a gente precisa tomar cuidado, que você só fica contando história. Né? Não é bom viver as coisas também no presente, mas é inevitável que, quando você parte para alguma iniciativa, que você faça, não é, o contraponto com as tuas experiências. Né? Então, eu tive duas experiências boas nessa área e uma ruim. Né? Eu vou começar pela ruim. A experiência ruim é que, no meu trabalho, sobretudo na Universidade de São Paulo, na área de gestão, e depois no governo federal, no Ministério do Meio Ambiente, e aí a experiência ruim no Ministério do Meio Ambiente é mais marcante, pelo porte, porque se está tratando de Brasil e de problemas até internacionais, porque a região amazônica é internacional, ela é sul-americana, enfim, ela extrapola o território nacional. A frustração é que havia bastante gente boa, havia bastante dinheiro, havia bastante apoio, e nós não conseguíamos tocar os projetos adiante. Né? Por quê? Porque a mão do Estado é pesada mesmo, a burocracia é pesada, o aparato normativo é uma coisa inimaginável. Para vocês terem uma ideia, quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente, em 1998, voltei para a universidade, eu ganhei de presente de um amigo do Congresso, do Senado, um livro de 1.100 páginas, que eu tenho ainda, 98, que se chama, o título é assim, Consolidação da Legislação Ambiental do Brasil.
Então é um negócio brutal. 98, né? Então essa é a minha frustração. Tinha tudo, né? Tinha recurso do PPG7, o programa que eu coordenava, do G7, com doação, a partir da iniciativa do Helmut Kohl, né? Em 1991, que em 92 consagrou, e a partir de 94 nós começamos a tocar isso. E era para ser de $1 bilhão, foi reduzido para um projeto piloto de 250, e até hoje, segundo a notícia que eu tive, não se conseguiu executar mais que 70% dos 250. Então, é uma coisa... Nós estamos falando de 20 anos. Né? Então, esse é o lado ruim. Né? Por que as coisas não andam, sendo que tem tudo para andar? E duas experiências nessa área de inovação boas. Né? A primeira delas, também, no governo federal, quando eu trabalhei com o professor Goldenberg, no MEC, havia lá uma experiência que todo mundo falava, que ninguém acredita no que eu vou falar, mas é verdade. Viu? Dizia que tinha um estado, que o estado mais pobre do país era o estado que tinha melhor aproveitamento escolar. E o estado mais pobre do país já era e ainda é o Maranhão. Né? Mas isso é um absurdo. Aí eu queria ver os números. Um dia eu conheci a secretária de Educação, que era uma simpatia de pessoa, e ela, sorrindo na frente dos outros secretários, falou, é verdade. Sabe por quê? Porque o Sarney era presidente, tinha sido presidente, e o Sarney obrigou praticamente a Fundação Roquete Pinto, que era a emissora educativa do MEC, né, que fica no Rio de Janeiro, a praticamente jogar todo o seu esforço de ensino à distância, olha como tem tempo isso, né, de ensino à distância, em sala de aula, em cada sala de aula de cada escola, de um conjunto de escolas selecionadas do Estado do Maranhão, e era o melhor aproveitamento. Então, essa é uma experiência. Né? E quando você dizia, aí eu fiquei pensando, é uma boa experiência? Né? Fazer um milagre desse na educação fundamental no estado mais pobre do país. Mas não tem dinheiro para fazer isso nos 27, né? Então, ele só fez no Maranhão. Então, inovação, quer dizer, uma tecnologia de ensino que foi aplicada em sala de aula, um lugar paupérrimo, em escolas muito pobres, escola pública, e que alavancou o aproveitamento escolar. Essa é uma boa experiência. Para terminar, a outra boa experiência é que eu fui cobaia, eu e meu grupo, no Ministério do Meio Ambiente, nós somos cobaia da terceira organização social do Brasil. Né? Quando o Bresser Pereira e a Cláudia Costin, né, resolveram inventar essa coisa da organização social. Então, ali eu ouvi falar em contrato de gestão, missão, visão, objetivo estratégico, contrato de gestão, ações, appraisal, acompanhamento, monitoramento, resultado, etc. É uma pena que, depois do governo Lula, essa experiência se arrefeceu, mas no Estado de São Paulo parece que a coisa anda. Isso é inovação também, que é a inovação que eu mais gosto, que é a institucional. Não é? Porque se você não faz inovação institucional, as coisas não andam. Desculpem essa fala longa, né? Mas é de alguém que criou vergonha na cara, veio a primeira vez aqui, primeiro. Então, estou um pouco compensando o tempo que eu não vim. E, segundo, meu entusiasmo, que é sincero, com essa experiência de vocês, o trabalho de vocês, e dar as boas-vindas aí à Lala e ao Ricardo, que é o que interessa a fala de vocês. Obrigado. Obrigado, professor Vanderlei. O Inova Day agradece a participação das escolas de governo que integram a rede de inovação em governo, os nossos parceiros, a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por meio da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, em Santa Catarina, a Escola de Gestão Penitenciária e Formação para Ressocialização do Estado do Ceará, a Universidade Federal da Fronteira do Sul de Santa Catarina, o CETEM, Centro de Estudos Temáticos da Administração Pública, em Florianópolis, a quem queremos agradecer especialmente a divulgação do Inova Day, a Gabriela Tamura. E o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na pessoa do senhor Christian Rosa, coordenador de Informação Social do MPSC. Convido agora o senhor Roberto Aguni, coordenador da Assessoria de Inovação em Governo, o IGOV-SP, para alguns informes. Bom dia a todos. É sempre um prazer rever os amigos
em mais um encontro do InovaDay. Eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros da Fundap, a CETEM, o CEPAM, a USP, o SEAD, a Fundação Vanzolin, que, por meio da TecReg, realiza a transmissão desses eventos. Agradecer a Larissa, o Tom, o Michel e a competente equipe que todos os meses leva o InovaDay para vários rincões aqui nesse país. A Rose não está presente hoje conosco, porque ela está adoentada, e os nossos votos de um pronto restabelecimento. Gostaria de lembrar a vocês que o KM Brasil, que é o mais importante evento de gestão de conhecimento no Brasil, esse ano será feito em Florianópolis no segundo semestre, e ele já está com as inscrições abertas para submissão de artigos, trabalhos nessa área de gestão do conhecimento para a realização do seminário. O tema desse ano vai ser investigação profunda dos processos de conhecimento nas organizações. Também gostaria de lembrar que nos dias 9 e 11 de maio vai acontecer em Brasília o segundo hackathon de dados educacionais. O evento é uma maratona de hackers, programadores, desenvolvedores, inventores que vão usar as bases de dados da educação para promover aplicativos, analisar os dados, ver como trabalhar com esse material todo. Será no dia 9 e 11 de maio em Brasília. Também hoje termina o prazo, tá certo, para participar do seminário de redes de EGOV, que nós já anunciamos, está no nosso portal. É um evento que está sendo realizado pela CETEM de Santa Catarina e vai acontecer no dia 29 e 30 desse mês, a semana que vem, em Brasília, com uma programação bastante variada nessa área de governo eletrônico, mídias sociais, etc. Também gostaria de lembrar aos senhores que o DETRAN de São Paulo lançou o seu novo portal, vale a pena dar uma olhada, foram feitas uma série de inovações e já está aí no ar o novo portal do DETRAN. Da mesma maneira, a gente lançou recentemente uma nova versão do portal de transparência do Estado de São Paulo, está com uma cara nova, o portal de transparência, com uma série de... A gente reorganizou as informações, ficou muito mais fácil consultar esse portal de transparência. E, falando sobre o portal de transparência, ontem nós estivemos em Brasília, na organização chamada Contas Abertas, que é uma organização privada, que faz a avaliação dos portais de transparência do Brasil. E em 2010 e em 2012, o Estado de São Paulo foi considerado o melhor portal de transparência do Brasil. Agora, em 2014, será feita uma nova avaliação, e vários portais estão muito bem elaborados, vários estados trabalharam muito, principalmente em usabilidade, em conteúdo. Eu costumo falar, muitas vezes, até próprios servidores, dirigentes do governo não sabem, mas você pode entrar no nosso portal de transparência e verificar o empenho, quer dizer, todas as contas públicas com D-1, ou seja, tudo que o Estado recebeu ou pagou ontem está no portal. E você chega a quem foi pago ou de quem a gente recebeu os impostos. Então, é uma transparência total, é um volume de informações importantíssimo para controle social, para que a sociedade acompanhe as ações do governo. E a gente espera continuar aí na liderança dessa transparência. Também uma boa notícia que nós recebemos essa semana do governo inglês. Eu já disse aqui numa outra vez, nós montamos um projeto junto com a Corregedoria Geral do Estado, junto com a Fundap, com o SEAD, com o CEPAM, os nossos parceiros, na área de transparência, colaboração, combate à corrupção e estímulo aos usos de dados do governo para promoção de negócios, aplicativos. Vocês devem... Muitos de vocês usam vários aplicativos nos seus celulares aí, a gente está criando condições, querer estimular que a sociedade utilize mais os dados do governo para desenvolver negócios, aplicativos de interesse da sociedade. Só você entrando nesses lojas virtuais de aplicativos, vocês podem ver a quantidade de aplicativos que tem para uso, por exemplo, do metrô, da CPTM, etc. Então, são esses aplicativos que a gente quer estimular, porque a gente entende que o outro lado da moeda de transparência é a colaboração.
Colaboração no amplo sentido, a sociedade se apropriar dos dados de governo, do governo, das ações do governo e, a partir daí, promover negócios, novos aplicativos, novos serviços que dificilmente o governo terá condições de promover. E a gente vai aproveitar este trabalho, este projeto com o governo inglês para absorver a experiência do governo inglês nessa área. É um projeto de 2 anos e a gente deve agora, em maio, assinar o contrato com o governo inglês. Gostaria também de dar as boas-vindas ao Ministério Público de Santa Catarina, que a partir de hoje também se integra na rede do InovaDay, tá certo? E no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça de Santa Catarina. Agora de manhã eles estão acompanhando o nosso InovaDay, as palestras da Lala e do Ricardo Muti, e à tarde eles dão continuidade ao trabalho deles com palestras do Gustavo Maia e do Emílio Takase, lá em Santa Catarina. Nosso muito obrigado ao pessoal do Ministério e ao pessoal do CETEM que organiza o evento. Gostaria também de agradecer à Fundap, vocês quando chegaram aqui receberam um livro de economia criativa, que é o nosso tema de hoje. Foi um trabalho uma pesquisa, um trabalho excelente feito pela Fundap, coordenado pela Lídia Goldenstein, que é uma especialista nessa área, e a gente tem a oportunidade aí de entregar um livro para cada um de vocês para divulgar esse trabalho. Agradeço a todos vocês e agora passo aí ao Flávio para dar continuidade e agradeço a Lala e ao Ricardo Muti, tá certo? O nosso amigo aí, Ricardo Muti, com quem a gente já trabalhou bastante quando ele estava lá na TV Cultura, para que dê continuidade ao InovaDay de hoje.